Bom dia a todos, é um prazer e uma alegria estar aqui para discutir com vocês alguns aspectos um pouco diferentes do que foram discutidos até agora. Abordar esse tema da aplicabilidade clínica de conceitos relacionados a perdão e gratidão. Então, a gente tem tido um aumento da popularidade do que se chama psicologia positiva, que é uma vertente da psicologia que usa uma linguagem própria e procura promover as chamadas emoções positivas, como esperança, perdão, gratidão, caridade, bem-estar pessoal. E em relação ao perdão, ela tem detectado, então, múltiplos efeitos emocionais, cognitivos, espirituais, fisiológicos dessa abordagem de psicologia positiva. Basicamente, tendo efeitos relacionados à redução dos efeitos danosos do estresse e das emoções negativas e ampliando as possibilidades de comportamento, permitindo uma adaptação melhor às situações que geram agressão e que, enfim, podem ser, através do perdão, minimizadas. E nesse ponto, a gente precisa entender algumas coisas em relação ao conceito de perdão. Quer dizer, o perdão real e que tem benefícios psicológicos e fisiológicos é o perdão emocional, que é o perdão intrínseco da pessoa que vem do coração e muda a emoção, a motivação e a conduta da pessoa que foi agredida, de certa forma, em relação ao agressor, né? Troca o ressentimento, a irritação, o ódio que poderia sentir pelo agressor por emoções positivas, tentando entender o porquê da agressão, etc., e efetivamente perdoando. O perdão decisional é considerado um pouco menos benéfico e é o perdão em que o indivíduo agredido decide conscientemente mudar a sua conduta em relação ao agressor, no entanto, podendo não haver eliminação das emoções negativas. Então, mas ocorre uma mudança de postura do agredido. O perdão condicional é aquele perdão que, na verdade, não é perdão e não traz os benefícios que o perdão real traz, em que o agente, o ofendido, para perdoar, exige desculpas, reparo da ofensa, compensações para efetivamente perdoar, pelo menos da boca para fora, digamos assim. Isso normalmente mantém o ressentimento, mantém as emoções negativas. Perdoa. Perdoar sempre. É o teste. Como disse o palestrante anterior, silêncio. Como disse o palestrante anterior, silêncio. A pressa. Vou tentar, isso, aumentar a potência. Aumentar a potência bucal. Bom, de qualquer forma, o perdão condicional tem esses inconvenientes, no sentido de que ele não gera os efeitos benéficos do perdão. E pode ser incluído como uma situação de não perdoar. O perdão condicional é, na verdade, não perdoar, que traz uma série de malefícios. Gera estresse, emoções negativas, isso tem efeitos físicos semelhantes ao de não perdoar, e se isso se mantém cronicamente, ainda pior, né? Leva a raiva, hostilidade e tem efeitos maléficos fisiológicos no sistema imune, no sistema endócrino, né? Balanço de citocinas, inclusive a neuroquímica cerebral muda quando o indivíduo perdoa.
Isso tem a ver com os mecanismos biológicos, em que o perdão protege contra os efeitos deletérios do estresse e melhora as condições de adaptação e comportamento do indivíduo agredido e troca as emoções negativas por emoções positivas e que tendem a facilitar o contato social, os relacionamentos, o suporte social, inclusive, e evita a ruminação, que a gente chama de ficar lembrando e se estressando cronicamente cada vez que lembra da situação em que o indivíduo foi agredido, levando o tempo todo ficar tendo emoções relacionadas àquela situação e mantendo o afeto negativo, a ansiedade, raiva, ira, etc., com ativação do sistema autonômico continuamente acontecendo, levando à repetição dos danos gerados pela situação original. Nessa situação, a endocrinologia do perdão mostra que existe uma secreção continuada de cortisol, né, quando não ocorre perdão. Isso leva a todos os inconvenientes do estresse, né? Quando ocorre a situação de perdão, isso reduz o cortisol e está demonstrado já que isso tem inclusive efeitos sobre o sistema imune, melhorando a ativação de linfócitos T killer, levando então a uma ativação do sistema imune em indivíduos que conseguem perdoar efetivamente. A química, a neuroanatomia do perdão mostra então, nesse estudo de ressonância magnética funcional, indivíduos que foram expostos à situação de raiva e logo após estimulado o perdão, versus um grupo que não teve esse trabalho em relação ao perdão. E mostrou então a ativação de áreas bem específicas do cérebro no indivíduo que perdoou, digamos assim, áreas que estão sabidamente envolvidas em controle da empatia e regulação das emoções positivas através da cognição. As áreas cognitivas foram ativadas. Então, mostrando que existe uma associação do perdão com a ativação de áreas benéficas, digamos assim, da neuroquímica cerebral. Isso traz uma série de efeitos gerais sobre a saúde e permite melhores relacionamentos sociais, bem-estar espiritual e psicológico, menos ansiedade, menos estresse, menos depressão, risco de abuso e redução da pressão arterial cronicamente. Então, esses benefícios são significativos e já têm sido demonstrados na literatura. Tem relação com melhora da qualidade do sono, atua na redução da ruminação, das emoções negativas que determinam uma piora do padrão do sono. Então, o indivíduo que perdoa consegue se livrar disso e ter um melhor sono. Situações em que o indivíduo foi avaliado do ponto de vista de questionários de perdão, chamado Heartland Forgiveness Scale, mostrou que abordagens mais tolerantes às situações agressivas baseadas no perdão conseguem minimizar os efeitos danosos do estresse sobre a saúde física e mental. Então, assim, a gente pode agrupar esses conhecimentos mostrando que o perdão tem benefícios sobre a saúde mental, associado à redução de emoções negativas, como ódio, hostilidade, raiva, a ruminação, melhora o suporte social, os relacionamentos sociais e interpessoais. Então, isso traz efetivamente benefício do perdão à saúde mental. A gratidão também tem alguns estudos já mostrando benefícios importantes, e aqui a gente fala de gratidão simplesmente como eventualmente parar de reclamar e se preocupar com as coisas que a gente não tem, e reconhecer tudo aquilo que cada um conseguiu atingir na vida, tanto de relações interpessoais como de situação profissional, enfim, e agradecer por essas coisas que ele já conseguiu. Só isso já está demonstrado que tem benefícios à saúde, relações sociais melhores, saúde física, melhora cardíaca, inclusive, redução de marcadores inflamatórios de variabilidade da frequência cardíaca, melhora da variabilidade, melhora psicológica, qualidade do sono, autoestima e melhora a força mental e a condição do indivíduo
tem enfrentamento melhor às dificuldades da vida. O perdão em relação à doença crônica, já tem vários estudos mostrando que o indivíduo que tem uma tendência melhor ao perdão, especialmente o perdão emocional, tem benefícios de maior bem-estar e efeitos positivos sobre a evolução de doenças crônicas, que a gente sabe que trazem um comprometimento importante da qualidade de vida do indivíduo. E tudo isso leva à redução de mortalidade. Não perdoar aumenta a mortalidade. Já tem estudos mostrando que o indivíduo que, em situações agressivas, conseguiu apenas ter um perdão condicional, que se considera não perdoar, na verdade, exige condições, exige reparação, e não consegue minimizar as emoções negativas geradas pela situação agressiva. Isso se associou a 34% de aumento da mortalidade nessa coorte de 1.200 pacientes, mostrando então que existe um benefício maior ainda do que bem-estar, mas também pode impactar na mortalidade. E sobre o coração, nós já temos evidências de que o perdão, o indivíduo que tem uma tendência maior a perdoar as agressões, especialmente consegue reduzir aquela ruminação de ficar lembrando a situação agressiva. Isso pode, quando o indivíduo tem esse tipo de comportamento de ruminação, isso pode manter a ativação cardiovascular aumentada nas situações de estresse, manter a pressão arterial aumentada, que é a marca da situação de estresse aguda. Isso mantém por mais tempo e o perdão consegue minimizar esse efeito. A longo prazo também, o indivíduo que tem uma tendência a perdoar as diferentes situações ao longo da vida consegue ter valores pressóricos mais baixos do que o indivíduo que não consegue perdoar. Nós temos condições, inclusive, de intervir sobre o indivíduo que foi agredido de diferentes maneiras, estimulando o perdão. Claro, isso é uma intervenção psicológica, psicossocial, baseada em psicoterapia, né, e tem sido testada com componentes cognitivos, afetivos, comportamentais, em sessões, 10 sessões, uma intervenção razoavelmente curta, feito pelo profissional da área da psicologia, claro, né, baseado em confrontar e aliviar a raiva, pensar na possibilidade de perdoar, tentar entender o porquê o agressor teve aquela conduta que o agrediu e tentar encontrar significado dentro desse evento de agressão. De certa forma, nós, como profissionais da saúde, também podemos estimular, embora de uma forma menos organizada, que seria a conduta do psicólogo, tentar ajudar os nossos pacientes no sentido de estimular esse tipo de conduta, mostrando que isso pode trazer benefícios para ele próprio. Então, a nossa conduta pode ser simplesmente ajudar o paciente a entender que houve uma ofensa, que essa ofensa não vai ser esquecida, essa ofensa não vai ser esquecida nem minimizada, mas que o paciente pode escolher por perdoar, ter compaixão e empatia com o agressor, especialmente se ele conseguir entender a razão que levou à agressão e entender que a reconciliação não depende só dele, depende também do arrependimento genuíno do agente agressor. O perdão, as intervenções relacionadas ao perdão, tentando estimular o perdão em terapias de 4 semanas, mostraram que em pacientes com câncer que têm frequentemente raiva, um mau entendimento de por que ele está passando por aquela situação de câncer, isso tem afetado positivamente a qualidade de vida dos pacientes e o estado psicológico geral desses pacientes com câncer, que são pacientes que precisam muito do nosso apoio. De novo, sobre a doença crônica, existem intervenções que são testadas e houve uma revisão quantitativa da literatura e os autores concluíram que essas intervenções baseadas em perdão, de novo, têm um efeito benéfico na qualidade de vida, no bem-estar geral, psicológico e espiritual
desses pacientes que passam pelo estresse da doença crônica. Inclusive, benefícios em termos de redução da isquemia miocárdica. Os pacientes foram testados nesse estudo, randomizados em grupo de intervenção, ou seja, baseado em perdão, e o grupo controle, naquela terapia de 10 sessões semanais, e avaliando, então, através da cintilografia miocárdica, estudos de perfusão pré e pós-intervenção e no segmento a longo prazo. E esses estudos mostraram que ocorre uma redução da área isquêmica logo após o estresse mental, raiva. Então, aqui mostrando uma redução da área isquêmica do paciente submetido a uma recriação de situação de raiva depois de ter tido uma intervenção baseada em perdão. Então, menos isquemia miocárdica do indivíduo que não teve essa intervenção baseada em perdão antes de ter a situação de raiva. E esse benefício da redução da isquemia se manteve no segmento a longo prazo, mostrando que esse tipo de sentimento de intervenção baseada em perdão pode ter um benefício, inclusive em cardiopatia isquêmica a longo prazo. Então, em resumo, o que a gente consegue, o que se pode dizer sobre o perdão e a gratidão? Eles são a base do que se chama psicologia positiva, que é uma corrente muito atuante hoje em dia, que é necessário que o indivíduo efetivamente perdoe e não simplesmente da boca para fora. Que se ele conseguir isso, isso vai reduzir os efeitos de estresse, os efeitos fisiológicos do estresse, vai permitir uma adaptação melhor às situações negativas do dia a dia, vai ter uma série de efeitos benéficos sobre o sistema imune, endócrino, citocinas, atividade cerebral, inclusive sobre o coração, reduzir a ativação cardiovascular, ativação autonômica, melhora da pressão arterial, inclusive tendo efeitos em isquemia miocárdica e, óbvio, temos que repetir essa evidência, mas podendo inclusive reduzir mortalidade. Surpreendentemente, é possível estimular esse tipo de conduta nos nossos pacientes com intervenções psicológicas e com o nosso atendimento adequado baseado nessas questões. Muito obrigado.